Aleluia, glórias a Deus, bênção do Senhor, glórias ao Senhor. Que bênção nós estarmos aqui nessa manhã. Davi, traz a revista que está aí do lado da minha. Obrigado. Aleluia. Queridos, que bênção estarmos aqui nessa manhã, uma manhã tão especial que o Senhor nos reservou para meditar sobre a palavra do Senhor. Lição número 5, primeiro livro de Samuel, capítulos 8 a 15, Saul, o primeiro rei de Israel. E o texto áureo, que está em 1 Samuel 10, 24, diz: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! 1 Samuel, capítulo 10, 24. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para fazermos a leitura bíblica para estudo nessa manhã, que se conta exatamente no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 9 ao 27 de forma responsiva. Eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte. Amém? Versículo 9 do capítulo 10. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Então disse o tio de Saul: Conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto, sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos?
e o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Quantos dizem amém? Senhor, te louvamos pela tua palavra que lemos nessa manhã, pedimos a tua bênção, Senhor, para explicar e aprender o teu querer. No nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Podeis sentar, queridos. Vamos refletir nesses capítulos da Bíblia, são vários capítulos, de 8 a 15, e vamos tentar procurar uma síntese estudando a palavra de Deus. Inicialmente, queridos, é bom que nós digamos que o reino e ter um rei já estava previsto na palavra de Deus desde o Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 14, nós vemos a seguinte menção: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Versículo 15 do capítulo 17. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que é o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Na verdade, já há em Deuteronômio algumas regras e algumas menções sobre o rei que deveria ser constituído no futuro, já estavam na palavra de Deus. E como nós vemos, a menção de Deus era para que a constituição daquele rei ocorresse logo na entrada na terra. Eles estavam, portanto, atrasados cerca de 350 anos. Era realmente para ter um rei. E esse rei, como está dito nesses versículos, era para ser escolhido pelo próprio Deus. Deus era para definir esse rei, e dessa linhagem, em princípio, como eles também já sabiam, viria o próprio Messias, através do qual a salvação chegaria até Israel. Uma salvação que incluiria o homem inteiro, integral, corpo, alma e espírito, que veio através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Na verdade, queridos, quando nós estudamos esses capítulos e a vida de Saul, essa história bíblica fala acerca de um homem que tinha tudo para ser um sucesso, e até parcialmente foi durante um determinado período, mas por culpa dele próprio, as coisas terminaram realmente mal. Quando o comentarista nos conduz a estudarmos sobre esse texto, é exatamente sobre essa perspectiva que nós temos que observar. E sobre a perspectiva da nova aliança, nós, crentes da Assembleia de Deus, nós entendemos que é possível ao homem perder a sua salvação. Se o ser humano não permanecer nos caminhos do Senhor, ele perde a sua salvação. E o caminho desse homem, infelizmente, será a separação eterna de Deus, a morte eterna de Deus. E assim como Saul, todos nós, todos os homens, diante da revelação de Cristo, que ocorre no dia a dia para todas as pessoas da humanidade, todos nós temos tudo o que precisamos para triunfar. O que nós precisamos para triunfar? Cristo, o nosso Senhor. É o que precisamos dele na nossa vida. E em relação a um líder, como nós lemos nesses versículos de Deuteronômio, aquele líder, para triunfar, ele precisava realmente estar na direção de Deus, ser escolhido por Deus. E diferentemente do que alguns pensam, eu penso que categoricamente Deus escolheu Saul. Esse é o meu pensamento, está escorado na Bíblia, né? Nós vamos ver que, primeiro, Deus dirige Samuel a escolher Saul. Deus dirige Saul até Samuel. Avisa Samuel, né, que ia chegar aquele que ele deveria ungir. Samuel unge Saul, né, fala tudo o que iria acontecer na sequência. Fala que as jumentas que ele procurava já teriam sido encontradas. Explica o que iria acontecer depois. Há um sorteio, né, através do exercício sacerdotal, pelas famílias na sequência, já depois da unção. Realmente era aquele homem, vai dar na família de Saul, vai dar em Saul. Saul, então, ele é aclamado rei pelo povo. Diz a palavra de Deus que ele
num determinado momento, estava entre os profetas, profetizando, que o coração dele foi transformado por Deus. Mais de uma vez nas Escrituras, nós vamos encontrar, no versículo 10 do capítulo 10, nós vamos encontrar o Espírito de Deus se aposta de Saul, né? No versículo 10 do capítulo 10, né? E ele profetizou. No capítulo 11, nós vamos ver o Espírito de Deus se apossou de Saul. Também no versículo 6, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, tomando conta da vida desse homem. E ele realmente foi escolhido por Deus. Mas o homem tem o livre-arbítrio, e é isso que nós vamos estudar nessa manhã. Deus escolheu esse homem, que foi o primeiro rei de Israel. Como nós já antecipamos aqui, ele tinha, portanto, recebeu essas prerrogativas de ser rei, ele tinha privilégios, os direitos do rei foram estabelecidos, uma parte em Deuteronômio, outra parte por Samuel. O próprio Deus deu esses direitos. Ele tinha qualificações que foram colocadas na vida dele por Deus, né, para ele exatamente ser esse rei. Não só a beleza, né, não só o porte físico, que era importante por causa da guerra. O rei tinha que ser um guerreiro, tinha que ser um homem realmente de guerra, tinha que estar à frente do seu povo durante as guerras. Ele era um jovem, tinha, portanto, força, tinha ideais, era uma pessoa destemida, corajosa, né? Atributos que Deus já tinha colocado na vida dele, né? Ele tinha, portanto, essa estatura, foi capacitado, como nós dissemos, pelo Espírito Santo de Deus, foi escolhido por Deus, não é? Tudo isso aconteceu na vida de Saul, e Saul, ele demonstrou um caráter transformado por Deus, porque quando nós vemos no final do capítulo 10, filhos de Belial, ou seja, esses filhos de Belial é o chamado joio no meio do trigo, né? Pessoas que estavam no meio do povo de Deus, que não aceitavam a Saul, né? Gratuitamente, mesmo ele tendo passado por aquele procedimento de escolha. E diz a palavra de Deus que Saul, ele então, tomado pelo Espírito Santo, abandona a junta de bois, lidera, consegue reunir 300 mil homens. Os amonitas estavam para dominar Israel, para massacrar parte do povo de Israel, ou pelo menos para tornar cativos uma parte do povo. Ele então lidera esses 300 mil já na unção de Deus, porque tinha que ter realmente essa unção como libertador do povo de Israel. E diante dessa unção e dessa capacitação dada por Deus, destemidamente ele vai contra os amonitas, vence os amonitas, e há essa libertação de Israel. E aí ele é proclamado rei pelo povo. Aquilo que já havia, essa declaração que já havia acontecido, agora de uma forma democrática, digamos assim, o próprio povo diz que ele deve ser rei, porque ele tinha essa capacidade de agregar o povo, de liberar o povo, de liderar o povo. Ele foi, portanto, ungido e escolhido, proclamado, declarado de forma legítima como rei de Israel, tendo todos esses atributos, e um deles que era a mudança do seu caráter, porque essas pessoas que foram contra ele, nós vamos ver aqui no final do capítulo 11, que ele teve toda a possibilidade de liquidar essas pessoas, de matar essas pessoas, né? O próprio povo queria que essas pessoas morressem, né? Mas ele teve misericórdia, como um estadista, né? Como um rei, né? Um homem de mansidão, com um caráter modificado, transformado, diferentemente do caráter normal de um homem. Ele poupou aquelas pessoas, né? Com um célebre versículo em que ele diz exatamente que ali, versículo 13 do capítulo 11, ele diz: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Aqui Saul reconhece o exercício de Deus em relação a Israel. Ele, portanto, estava qualificado, ungido, né? O próprio Deus escolheu para que ele liderasse a Israel. Mas esse homem então começa a cometer erros. Alguns dizem o erro foi o reino. Não, o reino estava previsto pelo próprio Deus. Queridos, o erro do povo foi querer um rei, não porque um rei estava previsto na palavra de Deus, mas porque eles queriam que o rei os livrasse dos seus inimigos, e não o próprio Deus. Esse foi o erro do povo. O povo constituiu um rei por acreditar que um homem
capacitado, poderia lhe livrar dos seus inimigos. E Deus queria que o povo continuasse confiando nele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse foi o ponto de mudança entre o período dos juízes e o período dos reis. Quando houve essa constituição do reino, o povo estava cansado, digamos assim, de uma forma equivocada, do período anterior. E o período anterior foi caracterizado pela confiança em Deus. Se você voltar um pouco mais atrás, você vai verificar exatamente o que acontecia, né? Capítulo 7 de 1 Samuel, já foi estudado aqui, né? Como é que eles venceram os filisteus. Quem era o líder? O líder era Samuel. No versículo 10 do capítulo 7, nós vamos encontrar essa vitória retumbante, a vitória através da fé. O que é que diz o versículo? Trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os alertou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Enquanto Samuel orava, intercedia, sacrificava, a vitória vinha. Era essa a liderança que Deus queria para o povo, um povo que confiasse nele, Senhor, como líder de Israel. Mas o povo queria um rei, porque agora queria que tecnicamente as vitórias começassem a acontecer para Israel, e não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que mesmo mudando o regime político, eles continuassem tendo ao Senhor como seu rei, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que a confiança deles continuasse no próprio Deus. O problema, portanto, foi uma questão apenas de confiança, de não confiar no próprio Deus quando eles quiseram o reino, mas o reino já estava previsto por Deus. A escolha de Saul, portanto, apesar do povo ter feito isso, Samuel conduziu o povo a uma boa escolha, e ele foi escolhido na direção de Deus. Mas, como disse, o homem tem o seu livre-arbítrio, e os erros começaram a acontecer mais na frente. A impaciência é um problema sério que todos nós passamos, especialmente nos dias de hoje, em que as coisas não devem mais ser concretizadas amanhã, mas nesse minuto, né? O mundo virtual, um mundo diferente, em que as pessoas querem tudo na hora, e as coisas não acontecem assim. E a impaciência de Saul, ela foi um ponto marcante que caracterizou a sua vida e o seu caráter. E ele então foi derrotado. Pela sua impaciência, ele não esperou a chegada de Samuel, para que Samuel fizesse os sacrifícios, e antes de Samuel chegar, ele usurpou impacientemente as funções de Samuel, e resolveu então sacrificar, exercendo o sacerdócio que não era da sua competência, mas sim de Samuel. O Senhor tinha separado poderes espirituais do secular. O secular estava na mão de Saul, o espiritual ainda continuava, o sacerdócio continuava, e aí ele impacientemente usurpou esses poderes. E isso, querido, se tornou um problema crônico na vida de Saul. Precisamos pedir que o Senhor nos ajude. Quantos podem dizer amém? Estado de confiança. Queridos, fé é confiança, fé é entrega, é um estado de espírito, é estar depositado nas mãos de Deus, o ser humano entregue a Deus. Mas ele não estava apenas caracterizado por esse erro, ele era arrogante, se tornou arrogante, e o arrogante, ele vai tomando decisões sem qualquer humildade, é o oposto de humildade, e ele vai tomando decisões por sua própria conta, sem se preocupar com uma autoridade superior à vida dele, que é o próprio Deus. Nós precisamos estar prostrados diante de Deus e pedindo ao Senhor que venha a conduzir a nossa vida. Queridos, Jesus, ele tinha sido ungido para ser rei de Israel. A unção veio sobre a vida dele. No plano eterno, isso já estava definido. No ventre de Maria, isso já estava definido. No seu nascimento, isso já estava definido. Mas o seu nome caracterizava e disciplinava e dirigia a sua missão naquele momento em vida humana que ele ia ter naquele primeiro momento, que era exatamente o de perdoar os pecados, de ser usado para trazer perdão aos pecados. E Jesus pacientemente
se humilhou e foi até o fim, até uma morte de cruz. Mesmo quando quiseram coroá-lo rei, ele não permitiu. Humildemente ele disse: não, eu tenho uma missão. A arrogância leva o homem a se precipitar, leva o homem a se assodar, a ter uma vida sem humildade, sem se humilhar na presença de Deus, sem entender que aquilo que Deus quer para a sua vida é o mais importante. Queridos, esse lugar que nós estamos é santo. Quantos podem dizer amém? A vida de cada um de nós é santa. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida e Ele nos conduz. O nosso ministério espiritual, a nossa vida espiritual e tudo aquilo que fazemos é valiosíssimo para Deus. Não importa a classificação em qualquer escala hierárquica ou de valores do homem. Qualquer coisa que seja espiritual, dada por Deus ao homem, é valiosíssima, é preciosíssima, e isso deve ser valorizado pelo homem, e o homem deve exercer esse ministério na direção de Deus. A sua vida espiritual deve ser guiada por Deus, e ele deve valorizar na sua vida as coisas de Deus. Quantos dizem amém? Manter-se dentro de determinados limites dados por Deus é manter-se na direção de Deus. Não adianta o homem querer dizer, como a arrogância de Saul levava a dizer, que aquilo que ele estava fazendo era para Deus, era o melhor. Caim também fez isso, quis impor o sacrifício que ele queria impor, por achar que esse sacrifício era mais caro em dinheiro, era mais valioso do que o sacrifício de Abel. Alguns entendiam que a agricultura era um pouco mais sofisticada do que a pecuária. Naquele tempo, o homem precisava de uma certa tecnologia para a agricultura. A pecuária, os animais, eles eram criados de um modo mais fácil. Caim achava que seu sacrifício era melhor, mas para Deus importa o homem estar dentro dos limites que Ele próprio, Deus, traçou. Tudo que é diferente disso é a arrogância do homem, e o homem precisa se humilhar diante de Deus, pedir que o Senhor venha a lhe fazer, ele próprio, o homem, valorizar aquilo que Deus valoriza na sua vida. Valorize aquilo que Deus colocou na sua vida para ser exercido e realizado para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. Deus colocou na tua vida, por isso você deve seguir com humildade, fazendo aquilo como servo, porque é para Deus. Quantos podem dizer amém? E um outro erro, nós falamos aqui de dois: a falta de paciência, de esperar. A Bíblia fala que o amor é paciente, que uma das características dele é o homem realmente esperar, confiar. Mas além disso, ele era um homem arrogante, como nós já falamos, que é o oposto de humildade. Mas também ele era um homem ingrato. Não se nota na vida de Saul qualquer gratidão a Deus. Deus o tirou de um lugar onde ele era alguém totalmente insignificante aos olhos de todas as pessoas, mas ele nunca foi insignificante para Deus, e Deus o colocou na condição de rei, mas ele não tinha qualquer tipo de gratidão, não era um homem que agradecia a Deus. E na verdade, quando ele se dirigiu a Samuel, para Samuel interceder, ele disse: intercede junto ao teu Deus. Ele era um homem que acreditava em si mesmo, ele era independente de Deus, ele tinha uma independência. Num determinado momento da vida dele, ele começou a proceder assim, e ele passou a ser independente, ingrato, não tinha gratidão, porque o independente é ingrato, ele acha que é pelos seus próprios méritos, que ele é bambambam e etc. E muitas vezes, queridos, isso independe da situação social da pessoa. Ele começa realmente a viver uma vida de independência de Deus, e foi o que aconteceu. Ele, nas suas vitórias e depois delas, construiu um monumento para ele próprio, e não um altar. Não chamou, em princípio, a Samuel para adorar em razão das suas vitórias, que eram vitórias de Deus. Era uma pessoa que estava procurando os seus próprios benefícios, os seus próprios interesses,
mas o Senhor está procurando sobre a terra verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor estava querendo que ele fosse um adorador por excelência, alguém que adorasse a Deus, grato a Deus, mas não era isso que ele queria. Ele queria jogar holofotes para a sua vida, ele queria ser maior do que os outros, de todos os outros, e não valorizava nada do que tinha, nem a sua própria condição de rei. Porque quando nós valorizamos, nós tributamos a Deus toda a honra, toda a glória e toda a adoração, e assim o Senhor multiplica e abençoa e faz aquilo que deve ser feito na nossa vida. Mas o maior problema dele, além de todos esses, e claro, influenciados por essas questões, tudo isso conduz o homem à desobediência a Deus. E ele então começou a agir contra a própria soberania de Deus. Queridos, eu já parto para o encerramento em razão do meu tempo, está realmente curto, mas que nós possamos ser espirituais, que nós possamos buscar realmente a Deus. 1 Pedro 2,11, que está citado no texto, diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. É hora de nós buscarmos a Deus, calçarmos as sandálias da humildade e procurarmos servir ao Senhor. Eu refletia com os adolescentes sobre o texto da mulher samaritana, isso no domingo passado. E esse texto repercute na nossa alma ao abordarmos essa história de Saul. Jesus, e são versículos importantes da Bíblia Sagrada, o Senhor, Ele nos deixou esse legado de nós entendermos que importa que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Diz Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência. Saul tinha aparência, o Filho de Deus não, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, sobretudo no momento do seu vitupério, do seu sacrifício. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus foi até o fim, cumprindo o mistério e aquilo que o Pai colocou na sua vida como missão, e nós devemos fazer o mesmo. Mas voltando ao texto que eu me referia da mulher samaritana, para encerrar essa reflexão nessa manhã, a mulher samaritana, ela entendia de religiões, ela sabia a diferença da adoração feita em Jerusalém para a adoração feita no Monte Gerizim. Ela sabia sobre religiões, qual era o tratamento de um judeu, o que os samaritanos eram, tudo isso ela sabia. Mas Jesus, quando se dirigiu àquela mulher, ele disse para ela que o Senhor, ele está atrás de adoradores, de verdadeiros adoradores, não daqueles que entendem ou praticam uma religião, mas de pessoas que adorem ao Pai, ao Senhor em espírito e em verdade. E é esse o ponto-chave da diferença para que nós permaneçamos aos pés do Senhor, sendo adoradores do Senhor, que nós nessa manhã possamos entender que essa é a chave da obediência, é a adoração, é ter a presença de Deus na vida, andar na presença de Deus, ter o Senhor na própria vida, dentro de si, o Espírito Santo de Deus, e continuar valorizando esse que é o maior bem que nós temos na nossa vida, a presença de Deus. Viver em adoração nos vai afastar da desobediência, nos vai afastar da arrogância, da impaciência, da ingratidão, e de vivermos uma vida sendo agradáveis a Deus,
não por momentos, mas uma vida inteira, uma vida que é capaz de ir para o sacrifício se necessário, de entender o seu papel, a sua função, a sua missão e ir continuando a desempenhá-la junto à sua família, junto a seu círculo de influência na sociedade, onde quer que viva, adorando ao Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado na nossa vida. O Senhor nos chama a vivermos uma vida dessa forma e dessa maneira, de sermos adoradores, adoradores de Deus. Permaneçamos nós firmes na presença do Senhor, em adoração, e o nome dele vai ser glorificado nas nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Que essa mensagem, essa palavra, fique nos nossos corações, seja aplicada e praticada para sempre. Amém.